Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Dia de No Divan da 316. E hoje, claro, nós vamos estar mais uma vez com o doutor Egnaldo Pinheiro, diretamente lá de Barra Mansa, que vai estar conversando com a gente aqui no Divan da 316. É isso, doutor Egnaldo. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, pastor Elber. Tudo bem, graças a Deus. Me ouve bem? Ouço, graças a Deus. Tudo tranquilo por aqui, alto e claro. E por aí, Barra Mansa, tudo tranquilo? Como é que tá aí, Barra Mansa? Chovendo? Sol? Tranquilo, e tava serenando um pouquinho, mas já parou. Mas o tempo tá para chuva aqui, né? Chuva, né? Tá certo. Isso, 19 graus, tá tudo bem, graças a Deus. Deus é bom demais. Maravilha, maravilha. Então tá aí, ó. Toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo. Você pode participar também, tá bom? Você que tá aí ouvindo a gente. Você pode mandar a tua pergunta, mandar o teu comentário. Fique tranquilo que a gente, nesse momento, a gente não divulga os nomes de ninguém, ok? Então, você manda só a tua pergunta. De repente você tem alguma coisa que você gostaria de saber, ou alguma curiosidade, né? E, enfim, em relação ao assunto de hoje, que vai ser sobre... Hoje, pastor Elber, é trabalhar sobre fortalecendo as emoções, construindo novos sonhos. Fortalecendo as emoções, construindo novos sonhos. Daqui vai sair um livro. Isso aí já é título de livro já, ué. Com a participação de todos que estão conosco aí, né? Olha, tá vendo? Então tá aí. Repete para mim, eu esqueci já o título de novo. Fortalecendo as emoções, construindo novos sonhos. Pronto, fortalecendo as emoções, construindo novos sonhos. Então tá aí, ó. Você que está aí plugado com a gente vai estar falando. Você quer fazer uma introdução, doutor Egnaldo, sobre o assunto? Pode continuar aí. Você estava falando, a gente vai estar falando, pode continuar que depois eu sigo daqui. Então, não, mas eu já tinha mesmo concluído, estava falando para os nossos ouvintes que pode participar, então, né, fortalecendo as emoções, construindo novos sonhos, né, o que você gostaria de saber um pouco sobre isso, né? Justamente porque nós estamos saindo de uma pandemia, né? Eu acho que esse vai ser o objetivo, a ideia aqui. A gente está saindo de uma epidemia, está entrando agora aí no Novembro Azul, né? Saímos aí do Outubro Rosa. Então, enfim, são situações que sempre estão mexendo com as emoções. E, além disso, ou seja, vida que segue, vida normal, né? A gente vai estar falando também, né? O doutor Egnaldo vai estar falando também sobre construir sonhos. Então, assim, dentro dessa situação, ele vai estar aí, então, destrinchando um pouquinho como que você pode fortalecer aí, construir aí os teus sonhos e, além de estar fortalecendo as tuas emoções, não é isso? Então, doutor Egnaldo, por favor, nos introduza ao assunto, então. Isso aí, pastor Elber, muito obrigado, porque sempre esse início é maravilhoso poder estar conversando contigo aqui, com os nossos ouvintes, e deixar aí o desafio para que eles possam compartilhar também nesse tempo, como você mesmo disse no início. Estamos saindo, ainda estamos em pandemia, mas só que já estamos voltando algumas coisas a serem feitas, a serem realizadas. E percebemos tanto que nas entrevistas, vemos aí a Márcia Doneda, missionária, falando sobre a questão da escola e aquele momento em que há aquele medo, aquela fragilidade nas emoções, nas tomadas de decisões, que devido a esse período que estamos passando por ele, né? Passando já 2 anos praticamente, a gente vai, um ano, já vai para 2 anos em março do ano que vem, né? Mas é um bom tempo. E nós queremos falar sobre isso, só que só trazer uma observação para os nossos queridos ouvintes, que não estaremos falando, né? O que não estaremos falando nesta manhã? Porque quando se fala em sonhos, a gente pensa na interpretação dos sonhos. A Bíblia mesmo fala sobre sonhos. Há uma curiosidade, né? É uma experiência que possui significados distintos, e quando você amplia um debate, tem a questão da religião, a questão da ciência, a cultura. E assim, para a ciência,
a questão dos sonhos é a experiência de imaginação do inconsciente durante o nosso período do sono. E é interessante a gente observar que às vezes a pessoa sonha e quer saber o significado, e teve uma época que se falava muito disso. E as abordagens da psicologia, elas também falam, principalmente o que iniciou mesmo falar foi Sigmund Freud na psicanálise, mas nós temos também outros na área da psicologia, que para Sigmund Freud, que ele fala na psicanálise, para ele os sonhos representavam o caminho real para o inconsciente, né? Os sonhos seriam um caminho para a integração já para a gestalterapia, para Pels. Então nós vemos que essas são as abordagens de saber como se trabalhar os sonhos, como integrar no dia a dia. O que nós vamos falar hoje, e quero desafiar ao nosso querido ouvinte, é pensar nos sonhos, esse sonho que é aquele que você vai lá no dicionário e pesquisa no dicionário, né? E o dicionário vai falar sobre o ato ou efeito de sonhar, né? Aquele desejo vivo, intenso e constante, aquele anseio de alcançar. Tem outras coisas que você encontra também, fantasias que vão para a questão mental, que vão para outras questões de problemas psíquicos também. Mas nós não vamos trabalhar hoje essa questão psíquica, ou seja, vamos dos problemas, né, que às vezes a pessoa vai passando por uso de medicamentos ou drogas, algumas coisas assim. Quero conversar com você hoje e levar você a sonhar. Estamos terminando o ano, como o pastor Elber mesmo disse, estamos com novas perspectivas, e a pergunta é: qual é o seu sonho? Qual a sua perspectiva, né, em relação a isso, pastor Elber? Muito bem, então tá aí, ó, a gente nesse momento dando início, né, ao nosso No Divã da 316, e o tema é exatamente esse aí, olha, fortalecendo as emoções e construindo novos sonhos. Doutor Aguinaldo, a gente sabe que esse é um momento, né, onde as pessoas estão voltando a se readaptar, vamos dizer assim. Algumas cidades já estão, inclusive, liberando o uso de máscaras, como aqui em Brasília, né? O uso de máscaras ao ar livre, né? As outras cidades aí já estão pensando em ambientes, né, que tenha muita gente, porém já estão diminuindo o distanciamento social, né? E enfim, aí já tem também toda uma pressão dos patrocinadores do carnaval, né, para poder liberar tudo, não é verdade? Então, aqui tudo mas assim, né, esse vai ser, não é o nosso objetivo, não, né? Vamos esquecer essa parte aí, porque senão a gente vai polemizar o negócio aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas estão agora querendo voltar a uma vida normal, né? E dentre essas pessoas, muitas delas perderam entes queridos, né? Ainda estão com pessoas no hospital, né? Isso tratando-se da pandemia, né? Agora também tem aí o Novembro Azul, que a gente sabe que também tem pessoas que estão passando por momentos delicados com alguém, de repente, até mesmo diretamente ao ponto ao assunto com o câncer de próstata, né? E a pessoa ali, todo mundo, toda a família preocupada e enfim. E aí eu queria saber do senhor, o que a gente faz, né? Vamos chamar na parte B aí do título, né? O que a gente faz para conseguir fortalecer aí as nossas emoções depois de tanta pancada que vem tomando aí já há 2 anos, vamos dizer assim, as emoções de muitas pessoas? Então, pastor Elber, a primeira coisa que a gente vai observar, querendo ou não, estamos inseridos nesse contexto, um contexto difícil. Ou passamos pelas perdas, ou vivenciamos amigos, pessoas próximas que estão vivenciando esse momento. As enfermidades, no caso, igual tem sido divulgado nessa questão do Novembro Azul, eu até anotei aqui, né? Falamos na semana passada, e é muito bom estar sempre relembrando, né? Mais de 68 mil, né, dos homens são acometidos, né, por ano do câncer de próstata, mas mais de 90% que quebra esse preconceito
e vai fazer os exames, eles conseguem, tem a cura, porque logo no estágio inicial. E também nós vemos que é o segundo no ranking que afeta mais os homens, né, na questão do câncer de próstata. Então, quando a gente começa a observar, a gente tem falado durante esse tempo de tantas enfermidades, tantas dificuldades. Fora essas questões de enfermidade, nós vemos também as questões emocionais, tudo foi mexido, foi mudado, e nós observamos uma fragilidade muito grande, tanto para os casais, quanto para as crianças, para os profissionais da saúde, que foram muito pressionados, né, nessa questão toda, e o profissional de saúde que teve que buscar ajuda, porque ele também tinha o seu familiar ali, tendo que cuidar do seu familiar, às vezes tem que ficar distante, teve que ter o distanciamento. Então, as questões das emoções ficaram bem abaladas, e cada um de nós foi tentando dar conta com aquilo que era possível. Muitas informações também, muitas pressões e o medo. E como você mesmo disse agora, estamos começando as aberturas, é claro, é lógico, nós entendemos que aquele que tem o seu comércio, aquele que é o empreendedor, aquele que precisou fechar o seu comércio também passa por uma dificuldade de perda. Olha quantas perdas que nós vamos vivenciando. E hoje começarmos a pensar, porque estamos chegando ao término do ano e vamos preparando. O pastor William falou logo na primeira parte ali do programa, né? Nós vamos programando, projetando, é tempo de rever, vamos fazendo as contas, vendo o que deu certo, o que não deu certo. E a primeira coisa que nós precisamos dar conta, é que hoje temos, eu gosto muito quando você fala vida que segue, né? E aí muitos falam isso, mas nessa vida que segue, como eu estou, como que está o meu emocional? Eu preciso de ajuda, eu preciso de um suporte, eu preciso de repensar algumas coisas, como isso tem afetado a minha vida. E eu não tenho como ficar fugindo disso, né? E aí, se eu fico fugindo ou tentando criar fantasias, eu vou sofrer muito mais. E tem aquela questão das perspectivas que você precisa trabalhar. Então, a primeira questão para começar a fortalecer as emoções é se dar conta aonde você está, o que você tem nesse momento e o que foi perdido durante esse tempo de perspectivas, que precisamos começar a juntar os cacos, né? Vamos observar assim, o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu aquele que estava próximo de mim, e eu preciso entender que passei e estou passando. Às vezes ainda não consegui me estruturar e eu preciso de ajuda, então buscar estruturar para poder recomeçar, para poder dar continuidade naquilo que foi interrompido. Então a primeira parte é observar, e falando de sonhos, eu quero falar com você que está me ouvindo neste dia, nesta manhã, sobre o sonho como um projeto para o seu amanhã, para o seu dia a dia. E isso é importante. Se você quiser compartilhar também sobre como tem vivenciado isso, pode mandar o seu testemunho, a sua palavra para nós. Então esse é o primeiro momento, pastor Elber. Maravilha. E a gente sabe, né, doutor Ignaldo, que perdas, né, como o senhor muito bem lembrou aí, quando às vezes também, né, trata-se de negócios, né, nós vimos aí várias empresas sendo fechadas, né? Restaurantes, né, foram fechados por conta de lockdowns que aconteceram em algumas cidades, né? Teve gente, eu particularmente conheci pessoas que tinham exatamente esse exemplo, né? Tinham restaurantes e não deram conta de voltar depois, né? Porque eles tentaram com a marmitinha, com a entrega da marmita e tal, enfim, perderam o negócio, né? E era um negócio que já tinha há muito tempo, negócio familiar, que onde a esposa, junto com mais a cunhada, mais algumas pessoas eram envolvidas, né? Elas eram quem era a linha de frente ali, uns cozinhavam, outros entregavam, outros atendiam no balcão e tal, mas não deram conta, né? Fecharam. E fica, né, essa frustração aí. E agora? O que eu devo fazer para, como o senhor muito bem, que é vamos chamar a parte B aqui do nosso título, agora construindo novos sonhos. Como que eu vou, será que as minhas emoções, eu vou conseguir superar isso, né, essa frustração
para eu poder agora partir para uma outra etapa ou tentar tudo de novo? Exato. Eu coloquei uma pergunta aqui que durante esse período, quando você estava falando aqui, pastor Elber, me fez lembrar, caminhando na cidade, alguns lugares, eu sei que muitos percebem isso, e é muito triste quando você passa num local que você via várias lojas abertas e de repente você vê um número maior de lojas fechadas, e você sabe ali que não é só o empreendedor, né, o dono, o proprietário da loja, mas os funcionários, a família de cada um deles, e nós vivenciamos isso. E também ao outro lado me faz pensar, pensando em construindo novos sonhos, a pergunta que assim, pouco eu ouço agora, né? Antes você ouvia muito aquela conversa familiar e a pergunta que se fazia para a criança na infância, né? Talvez você tenha perguntado, já tenham te perguntado também lá na infância, quando você crescer, o que você vai querer ser, né? E aí se pensava muito nisso, porque estava numa perspectiva de crescimento, não só da questão da idade, da infância, mas de projeção de conquistas, de portas de emprego sendo abertas. Muitos tivemos as épocas em que o tecnólogo, o profissional ali que passava por um curso do Senai, várias outras empresas que estavam preparando porque precisava de muita gente. E hoje nós entramos numa situação em que a pessoa olha e fala assim, o que eu vou ser? O que eu quero fazer? E a primeira questão que se procura é tentar satisfazer as necessidades básicas. Preciso de dinheiro, preciso de trabalho para manter a minha família. E como você disse, tem que se trabalhar a ansiedade, né? Porque ficamos na expectativa e vamos conseguir ou não. Você vai fazer hoje concorrer a um processo seletivo, como é angustiante para muitos, né? E também aquele que já está acostumado, como aí em Brasília, temos muitos que são aí no Brasil inteiro, né? Que são concurseiros, e às vezes o outro lá de fora, e aí que nós vamos trabalhar no outro momento, né? Ele vai olhando e tem aquelas pessoas que passavam no concurso e passam no concurso e conseguem escolher qual o melhor emprego que tem, mas também há um preço a ser pago. Então a primeira questão é, o que eu pretendo fazer, o que eu preciso no momento, quais são as condições, e pensar, olhar para dentro de si e perguntar assim, olha, lá atrás, o que eu queria fazer, o que eu gostaria, qual é a função que eu gostaria de chegar, em que eu poderia alcançar, qual é a motivação e o que eu preciso fazer para isso. E aí trabalhar essa ansiedade. O que precisamos hoje é começar sonhando, mas esse sonho, que é aquele sonho que não deve virar fantasia, né? Deixar a fantasia acontecer, mas o sonho que comece a criar projetos. E esse primeiro momento é conversar com você, meu amigo, que está ouvindo, qual é o seu projeto para o restante deste ano e para o próximo ano. O que você tem de perspectiva no seu projeto de vida? O que você precisa? O que você gostaria? O que move o seu coração? O que te traz, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, recomeçar e dizer, olha, eu tinha um sonho de fazer isso, talvez hoje não seja possível, mas nós podemos trabalhar outra coisa e vamos recomeçar. Então esse é importante. Então é observar qual o caminho necessário percorrer, que vai ser necessário percorrer para transformar o seu sonho em um projeto realizável, palpável. Então, vamos assim aos poucos respondendo, pastor Elber. Sim, e tem dois extremos, né, doutor Aguinaldo? Ou a pessoa sonha... Tem uma ouvinte aqui, que ela fez um comentário que eu gostei muito. Ela falou aqui pra gente agora, né? Primeiro parabenizando, né, pelo assunto e tal, e ela está dizendo o seguinte: realmente os sonhos nos mantêm vivos. Então são dois extremos, né? Se eu continuo empolgado com aquilo que eu projetei, apesar de ter dado errado, né, vamos dizer, por conta de alguma circunstância, e a gente está aqui exemplificando o Covid ou outras situações na família de doenças e tal, ou até mesmo o negócio, né, que quebrou por conta de circunstâncias que não deu para a pessoa controlar, ou, né? Mas enfim,
Então, ou a pessoa ela continua motivada, né? Ou então ela de repente ela parou de sonhar, né? Ela, poxa, eu não vou conseguir, ó céus, ó azar, acabou, eu não dou sorte, olha só o fulaninho ali tá muito bem, e aí começa a olhar para os lados, perdeu o foco, perdeu o desejo, né? Vamos dizer assim, de realizar aquilo que ela gostaria. Né? E quando você perde isso, aí já acredito que se torna um pouco perigoso, né, doutor Ignaldo? Aí é o momento de novo, fortalecer aí as emoções, não é isso? Doutor Ignaldo? Acho que nós tivemos um probleminha, né? Eu acredito que acho que deve ter sido o WhatsApp, o Wi-Fi dele lá, a internet dele deve ter dado algum probleminha. Como ele falou, tá nublado lá em Barra Mansa, e pelo menos aqui em Brasília, quando o tempo fecha, normalmente costuma dar aí alguns tilts, né, na internet, mas a gente já está reconectando aqui com o doutor Ignaldo para retomar aí o nosso bate-papo. Não sei se ele ouviu a pergunta que eu fiz. Mas vamos lá, vamos tentar a reconexão com o doutor Ignaldo Pinheiro, ele que está lá em Barra Mansa, né? Está lá em Barra Mansa, e nesse momento deu aqui um pequeno tilt na nossa internet, né? Acredito que na dele lá, porque eu estou conseguindo me ouvir aqui no meu retorno, né? Então aqui eu estou me ouvindo ao vivo aqui, então eu acho que deve ter sido lá no Rio de Janeiro. A gente está tentando uma reconexão e ainda não está conseguindo. Bom, são 10 horas e 30 minutos em Brasília, 10h30 na nossa capital. Acho que agora sim vai dar certo. O doutor Ignaldo Pinheiro já está... Pastor Elber. Agora sim, já deu certo aqui, já está de volta. Então vamos lá. Pastor Elber. Sim, doutor Ignaldo. O senhor chegou a ouvir a minha pergunta, não? Pastor Elber. Oi, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Maravilha. O senhor chegou a ouvir minha pergunta ou não? Eu acho que eu me perdi um pouco, porque quando eu não te ouvi, eu liguei o rádio aqui, né, a web, mas pode fazer novamente. Sim, o que eu estava falando é o seguinte, primeiro eu falei que eu gostei muito do comentário de uma querida ouvinte aqui, né, que ela disse assim que os sonhos, né, realmente nos mantêm vivos, né? E eu estava falando exatamente isso, que devido às circunstâncias, muita gente tiveram aí, vamos dizer, né, a realização de sonhos, né? Teve gente que era casado e perdeu o marido, perdeu a esposa, né? Teve gente que tinha filhos e perdeu, então eram sonhos que estavam sendo realizados. Teve gente que tinha empresas, né? E foram frustradas por conta de alguma situação. Não só, a gente está usando aqui a pandemia como exemplo, mas são várias outras circunstâncias, né? E, enfim, teve gente que estava estudando, fazendo uma faculdade, perdeu o emprego, parou de pagar a faculdade e tal, e agora está muito difícil de retomar tudo de novo e tal. Mas assim, como essa querida irmã falou, o que nos mantém vivos de fato, né, é exatamente isso, é o desejo de realizar algo, é o desejo de continuar a nossa caminhada. Quando a gente perde esse foco, né, aí sim, acho que já está na hora, tá na hora de a gente repensar sobre eu acho que tem a ver, né, sobre as emoções. Perdemos o foco, as nossas emoções estão, eu acredito que abaladas, né, quando a gente perde esse foco. É isso, doutor Ignaldo? Exato, pastor Elber. O que acabou acontecendo com todo esse tempo? Todos os sonhos, né, ou muitas questões foram interrompidas nesse período. E a primeira coisa que, quando se falava muito, e chegou ao Brasil a pandemia, e aí cada um, quando veio o primeiro momento que teve que fechar tudo, todo mundo ficar em casa, e aquela primeira parte falou que era só 15 dias, e todo mundo foi, no final acabou se sentindo enganado, né? Porque na verdade a pandemia, nós ainda estamos nela, e muitas questões que dava para se resolver naqueles momentos que precisavam foram mudadas. Então, como o pastor mesmo está dizendo, a primeira coisa que eu preciso estar atento é que, realmente, nesse período de pandemia, teve pessoas que conseguiram se estabilizar, teve pessoas que conseguiram manter os seus negócios, conseguiram investir, né? Algumas áreas, principalmente na comunicação, que nós tivemos que nos adaptar completamente com as transmissões, com tudo que precisou ser feito.
mas também eu não posso ficar me comparando em relação ao outro, e isso mexe com as minhas emoções. Então, eu vou ter que estar atento a todas essas questões. Aí vem a palavra que nós já falamos há um tempo atrás, um dos temas nossos, que foi a frustração. Às vezes eu não consigo, naquele momento, emocionalmente, lidar com a frustração. E qual é a frustração minha? E o que eu estava começando a fazer, a história de vida que estava construindo, famílias que você tem ali o seu sonho, a alegria de estar conquistando, e tudo isso foi mudado. Então as emoções foram fragilizadas. Nós tivemos o auxílio de muitos psicólogos, a rede de saúde, trabalhos, atendimentos online, que foram ajudando, fortalecendo, mas aquela marca ficou, e o medo também foi instaurado. Então, o lidar com a frustração de algo que não deu certo, eu preciso também avaliar várias questões. Conversando com a jovem, e ela falava de um negócio que ela começou e depois não deu certo. E a questão foi, poxa, mas tudo que eu faço não dá certo. E a pergunta minha para essa jovem foi, peraí, quando você começou? Qual foi o seu investimento? O investimento todo foi no início e logo em seguida veio a pandemia. Então não deu tempo de se estabelecer. Foi falta de habilidade dela, ela aguardava que isso acontecesse, ela já tinha acabado de iniciar o negócio ali, começar o seu projeto, e o projeto não deu certo. Agora é trabalhar a frustração, recapitalizar e começar a observar qual o momento que estamos vivendo e quais as fontes que podem ser investidas. Então nós vemos que o município precisa dos recursos, o Estado, o Brasil, a nação precisa voltar com a questão financeira. As coisas estão tão altas que os custos estão aumentando e nós estamos vendo tudo isso daí, mas cada pessoa tem que olhar para dentro de si agora e ver o que ela pode fazer, pode investir, ok? Ok, muito bem. Então é isso, estamos aqui no Divã com o Dr. Eginaldo Pinheiro, fortalecendo as emoções e construindo novos sonhos. Se você quiser participar aqui junto com a gente, você pode entrar em contato no nosso WhatsApp 11 9 30 03 03 16. Esse é o WhatsApp para você estar também fazendo aí a tua pergunta, enviando o teu alô, enviando o teu recado aqui, para que a gente possa... E fique tranquilo que a gente não vai identificar, né? Você que quer participar não vai identificar. Tem uma pessoa que escreveu aqui um texto, doutor Eginaldo, eu não vou nem ler não, porque ficou um texto grande e eu acho que o teclado dela lá acabou atrapalhando e ficou algumas coisas pelo meio que eu não entendi direito. Eu já pedi até para que ela corrigisse, para que a gente pudesse estar podendo compartilhar aqui com todo mundo, né? Doutor Eginaldo, então, fortalecendo as emoções e construindo novos sonhos. Aí as pessoas, às vezes, doutor Eginaldo, estão muito focadas em uma mesma coisa, né? Então, assim, seria também interessante, numa mesma coisa que eu falo assim, por exemplo, o cara tinha um restaurante, deu errado, né? E aí ele acha que ele tem que ter um restaurante, que é aquilo lá, que, poxa vida, ele vai mudar de vida, ele vai conseguir e tal, porque tem que ser, e tem que ser um restaurante e tal. E às vezes pode ser uma outra coisa, não é? Pode ser de repente uma padaria, pode ser de repente aí uma outra coisa, não só de um ramo alimentício, pode ser do ramo de remédio, pode ser, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o tema aqui inclusive nos sugere construindo novos sonhos, né? Pode sim retomar de onde ele parou ou recomeçar um sonho que ele parou, mas ele pode sim também procurar de repente algo que ele também se identifique e também se sinta realizado, né? Não fique preso somente no mesmo tópico, vamos dizer assim, né? No mesmo ramo, né? Vamos dizer assim, não é isso, doutor Eginaldo? Tratando-se financeiramente, né? Isso. Uma das coisas interessantes, pastor Elber, se nós observarmos há um tempo atrás, quando você fazia, vamos pensar na área acadêmica, quando você se preparava para poder saía do ensino médio para se preparar para uma faculdade ou um trabalho, você tinha duas opções. Ou você ia para um trabalho técnico, fazia um curso técnico para ir para a indústria, né, e dependendo do que estava, tinha mais recursos no município onde a pessoa mora,
ou então ela ia para o meio acadêmico, para uma faculdade. E ela tinha que fazer o seguinte, tinha que ser assertiva naquilo, na função ou na matéria ou na faculdade que ela ia fazer, porque se pensava que era para o resto da vida dela seria aquilo que seria o sustento da pessoa. Hoje nós temos várias possibilidades, hoje o ensino é EAD, temos muitos recursos, então a pessoa hoje pode fazer 1, 2, 3 universidades ali, trabalhar e mudar conforme a perspectiva dela. Então a primeira coisa é observar qual é o que você gosta de fazer. E realmente a gente vai partir para aquele momento em que a pessoa ela tinha um restaurante e ela vai precisar então agora como fortalecer as emoções. Ela vai falar, olha, não deu certo. Será que não deu certo? Quanto tempo você se manteve com essa rede de restaurante? Como que você fez? O que ampliou? Aonde precisou melhorar? Se você quer continuar nessa área, quais são as perspectivas? Como que está a volta? E é o que você mesmo disse, pastor, porque pode ser o momento de eu ter que mudar o ramo ou a área e ver assim, quais são as habilidades que eu tenho, que eu gosto, que eu possa investir. E antes disso daí, nós vemos que tem os cursos do Sebrae que vai abrindo para o microempreendedor. Tivemos a época em que era mais industrial, principalmente aqui na nossa região, no sul fluminense, então era mais uma questão industrial. E hoje, isso antes das empresas montadoras de carros que vieram para cá, para a nossa região. Então eu, por exemplo, sou de uma época que a indústria metalúrgica era forte. E você investia, você tinha um sonho, você tinha que pensar em trabalhar. Então era aquela pessoa que fazia engenharia mecânica, engenharia metalúrgica e tinha que preparar. E os outros que não tinham muitos recursos na ocasião, tinham que dar conta da frustração. E eu falo porque quantos meus amigos que não tínhamos condições de partir para uma faculdade para fazer naquela época uma engenharia que o local era distante, não tinha o ensino EAD, tinham que trabalhar o dia todo e o que tinha que fazer? Refazer os sonhos para qual área que você vai trabalhar, como que você vai investir. Então, a realidade é partir do que você tem. Qual é o que você gosta de fazer? Como que você tem investido? Invista em você. Olha no seu potencial. Pense nisso. Trabalhe a sua ansiedade, porque para o chefe de família, hoje, realmente é muito difícil, porque quando ele se vê numa perda e vê num país que milhões de pessoas estão desempregados, vai investir em quê? Como que vai fazer? Estamos num tempo difícil. E aí essa pessoa às vezes fica frustrada e aí acha que não tem mais condição de conquistar o mercado de trabalho. E é claro, também chega o fator idade também, muitas vezes observamos isso, a ansiedade, mas você tem uma capacidade para poder investir, né? É começar a trabalhar, busque ajuda para poder fortalecer isso e olhar aquilo que você tem potencial e qual é o seu sonho. Olha, talvez eu precise mudar o ramo, mas o que eu também gostaria de fazer? Então, assim, avaliar, e isso a gente vai partir para a questão da avaliação. Avaliar os custos, os investimentos que serão necessários para alcançar, colocar o seu projeto em dia, poder ter o tempo estimado. Às vezes, hoje, com a questão da pandemia, nós tivemos muitas questões que foram mudadas. Então, a gente observa isso. A missionária Márcia Doneda vai falar à tarde sobre esse tema, né? Meu filho vai para a faculdade e agora, né? Então, assim, olha só, o sonho dos pais para que o filho faça a sua universidade, o sonho do filho que quer fazer e vai fazer o quê? Então, tudo isso envolve, e aí precisamos tratar aqueles temas que vimos. Ansiedade, como está o seu nível de ansiedade? Essa ansiedade, ela não pode ser algo que te prejudique, que se torne algo que te adoeça, mas uma ansiedade que faça você estar numa expectativa de estar alcançando, estar trabalhando, investindo. Vamos a algum exemplo para poder dar mais espaço aí também. Eu falei sobre pessoas que fazem concursos, né? E aí você quer fazer um concurso, você tem todo o investimento que precisa ser feito. Você já pagou a sua inscrição. Você já tem toda a sua data, né? Vimos aí sobre o Enem, que vai chegando aí, ProUni, que nós vamos... Temos os programas, né, de ensino. Cada uma dessas pessoas vão ter que investir um tempo, então é avaliar o seu tempo, renovar as suas forças, entender que é possível, né, e poder trabalhar
aonde quer alcançar. Então, avaliar os custos, os investimentos que é necessário fazer, qual é o seu projeto de vida, o que você pode trabalhar. Para aquele que perdeu o emprego, então, aonde pode, que no primeiro momento eu quero arranjar o dinheiro para poder sustentar a minha família, mas a partir daí, o que você pode fazer a curto, médio e longo prazo? Qual é o seu investimento? Então, é trabalhar o seu potencial e observar, olha, eu estou muito ansioso por causa disso, isso está me causando frustração de eu não estar conseguindo, o outro conseguiu, deixa o outro lá e cuida de você, de trabalhar a sua frustração, os seus medos, conversando com a família e podendo dar conta desse momento. Muito bem. Doutor Ignaldo, a pessoa, ela me mandou aqui o texto agora, deu uma corrigida, né? Isso. Ela está dizendo o seguinte: nesta pandemia, nossos sonhos se paralisaram, né? Uns por perdas, outros por serem, não sei se ela quis dizer mal planejado, né? E ela está dizendo que causou medo, mas ao mesmo tempo fortaleceu a fé de muita gente aí, né, e tal, pois sabemos que o Senhor é Deus soberano, poderoso, e quando Deus diz esforça que te ajudo, a esperança aí de novos sonhos, foi o que a nossa querida escreveu aqui pra gente, né? Então, assim, dentro do que ela está escrevendo aqui, doutor Ignaldo, maravilha, né? Tem algumas pessoas que, poxa, pela fé, né? E a fé é exatamente isso, é sonho, né? É você sonhar com algo, não é isso? A fé é a certeza da coisa que não existe, e você está ali acreditando que ela vai existir, né? Agora sim, mas tem gente que baqueou mesmo, né? E, infelizmente baqueou legal mesmo, né? Porque, poxa, estava ali, conseguiu estabilizar a vida ou a situação e de repente veio a pancada, né? E lá no início eu fiz a pergunta para o senhor, como é que a gente faz para estar fortalecendo agora essas emoções que estão tão machucadas, né? E o senhor já me trouxe lá uma primeira resposta. Agora eu queria saber o seguinte, só que tem gente na família, né, que não sabe como reagir de repente com aquela pessoa que é uma pessoa tão amada dentro da família e que está ali em frangalhos, né? O que o senhor diz para essas pessoas, esses familiares, né, que estão convivendo com alguém que não conseguiu recuperar de repente essa situação? Primeiro momento é não julgar, não dar palavras que vão causar mais culpa, porque muitos desses estão se sentindo culpados. Eu sempre pergunto, né? Você se sente culpado por isso? E às vezes a pessoa no primeiro momento fala, não sinto não, mas no final está se cobrando, uma autocobrança muito grande porque não conseguiu, porque deixou de fazer algo. E olha que maravilha, né? Quando eu falo maravilha, é o viver. Quando você hoje pode dar conta e conversar com aquela pessoa que está do seu lado. E quando nós vemos muitas pessoas sofrendo, é porque perderam essa oportunidade naquela correria. Repare bem que nós estávamos em pleno crescimento, desenvolvimento com todas as lutas, e quando parou tudo, todos foram afetados, e hoje você vai observar, não só aquele que perdeu ente querido que está numa certa idade, já aposentado ou não, ou estava no trabalho, no mercado de trabalho, como as crianças também. Então, quando você ouve ali o Viver Escola, quando você está ouvindo a Márcia Doneda, quando a gente ouve professores falando, conversando ali, nós observamos que houve muitas perdas. E muitas perdas desde o infantil, desde a criança até o adulto. E aí é claro que cada um vai ressignificar a sua vida de acordo com todos os processos que ele tem em mãos, tem condições de fazer. Então, você está ali perto e vê alguém que está sofrendo, tá? Como você mesmo disse, em caquinhos, em frangalhos, a primeira coisa seja empático a essa pessoa. Se é o seu familiar, está na mesma situação que você, porque se é o seu familiar, com certeza ele vai estar preocupado em ter perdido o sustento, o que vai fazer, e talvez não tenha forças para poder reagir.
E essa pessoa precisa ter a oportunidade de falar desse sentimento. Precisa, o fortalecer as emoções é justamente a pessoa primeiramente conseguir dar conta do que está vivenciando nesse momento e poder falar desse momento. E o falar, por isso que precisa de buscar ajuda, né? Ou ao capelão, como temos falado da capelania, ou a sua vida religiosa, procura o seu pastor, o padre, ou seja, aquele que está te orientando espiritualmente. Procure aquele que vai estar junto com você, orar com você também, poder falar, e nem todos vão conseguir falar de tudo que se passa com ele, principalmente das frustrações. Então, olha só, o que acontece é uma frustração pela perda. E dependendo daquilo que foi perdido ou de quem perdeu, aumenta ainda mais esse grau de autocobrança. Então, o que precisa fazer é conseguir falar, primeiramente, sobre o que está vivenciando. Eu creio que hoje, embora estejamos vivendo a ansiedade do retorno, porque há essa ansiedade, né, das retomadas, de todas as coisas, mas muitos estarão retomando e reconstruindo a vida quase que do zero, ou praticamente do zero, com muitas perdas. E falar sobre isso não é fácil. Vivenciar isso não é fácil. Então, se alguém está próximo e percebe isso, o melhor momento é de poder ouvir, né? Ou encaminhar essa pessoa para que possa ser ouvida por um profissional, incentivá-la, motivá-la a conseguir falar sobre isso e olhar que não é apenas só a vida continua, né? Mas que há novas perspectivas e ela pode começar a sonhar. E esse começar a sonhar é o que vai fazê-lo permanecer vivo. A criança precisa sonhar, ela está ansiosa agora para voltar para a escola. E por quê? E como que vai observar? Agora ela vai chegar na escola e está ouvindo, todo mundo está falando que houve muitas perdas. Sim, houve muitas perdas. Então, o que podemos fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? E o que ela vai ter que fazer? Então, a ansiedade, ela precisa ser tratada, né? Ela acompanha essa ansiedade, ela precisa sair de um nível patológico para aquela ansiedade que, assim, aquela perspectiva, olha, eu estou indo ali, vou encontrar fulano, vou conversar sobre isso, ou eu vou trabalhar aquela perspectiva. Pode acontecer de eu não conquistar aquilo que eu quero nesse momento, e aí eu vou ter que aprender, olha, novamente fortalecendo as emoções, aprender a tratar a frustração. Como eu vou lidar com a frustração? Porque realmente há pessoas que passam por uma frustração tão grande, não conseguem lidar e paralisa completamente. Então, como lidar com essas frustrações? O medo, ela vai surgir, e medo nós temos. O medo, ele pode ser bom, e ele deve ser bom quando ele nos protege de fazer algo que vai ser contra nós mesmos ou contra o outro. Mas o medo, ele, quando ele é proteção, vai servir, ele é muito bem-vindo. Agora, quando não é, eu preciso tratar. Então, fortalecer essas emoções. Então, uma das coisas que precisamos tratar é isso. A outra você começou o projeto, a pessoa começou a criar, começou a sonhar no seu projeto. Então, se ele está sonhando, ele precisa transformar agora esse sonho no projeto, né? Qual é o projeto que ele está sonhando? Começar a trabalhar isso daí. Coloque no papel. Comece a observar quais são os caminhos que precisam ser alcançados, quais etapas. E a cada etapa, por mínimo que seja, essa etapa que foi alcançada, né, fique feliz, alegre-se, dê-se uma recompensa. Olha que maravilha, eu consegui. Compartilhe esse momento. Então, cuidar da ansiedade, fazer o seu projeto, o seu sonho precisa realizar um projeto. Senta e começa a escrever o seu projeto, ver os caminhos a serem alcançados. E aquela pessoa, respondendo a sua pergunta, aquela pessoa que não tem mais projetos, que não tem sonhos, estar junto com ela, para que ela possa falar por que ela não tem mais os sonhos, né? Eu não vou conseguir sentir o que ela está sentindo, porque cada pessoa ela é única, mas eu posso compartilhar e posso ajudar para que ela possa, então, agora olhar que há um novo caminho e há um novo momento para caminhar. Maravilha. Doutor Ignaldo, chegou aqui um comentário, né? E claro, acho que a pessoa está aqui também pedindo
uma orientação, alguma coisa nesse sentido. Ela está dizendo o seguinte: ouvindo o Dr. Ignaldo falando, ela disse que ela ficou refletindo a respeito dela mesma. Ela disse que ela iniciou vendas de um produto, né? E aí veio a pandemia. E esse produto era um produto que ela teria que levar, né, de casa em casa para poder mostrar para os clientes, no caso, né? E aí o que aconteceu? Acabou causando desconforto, né, para algumas pessoas, então ela não estava mais podendo ir nas casas e tal e oferecer aí os produtos. Mas ela disse que o pior mesmo foi a falta de apoio por parte do esposo, né? Ela disse que ela planejou como alternativa para a divulgação e venda dos produtos, né? Mas ele fez questão de não permitir que fosse feito. E ela disse que ela sente muita tristeza por isso, né? Porque ele ainda faz questão de destacar que não é todo mundo que tem ou leva jeito para negócio. Esse foi o comentário dela aí. Pois bem, então a primeira questão é observar a fala do outro e a sua sua postura, né? Muitas vezes o outro, dependendo quando se pensa em familiar, se a pessoa não tem aquele feeling, né, para o negócio, talvez tenha medo que o outro venha se frustrar por causa dessa situação. A questão toda é: conversa com ele, observe, e a oportunidade, pode tentar, vamos tentar, vai dar certo, né? Porque assim, se não der certo, eu preciso estar atento, que eu posso mudar, que eu posso trabalhar isso. Mas o mais importante na fala desta ouvinte, e obrigado por compartilhar, é que consegue mostrar, olha só, a sua frustração e tristeza. Fale dessa tristeza com o seu esposo. Conversa com ele. Quando a gente fala em terapia de casal, a gente põe assim o casal para conversar e falar assim o quanto que estava na expectativa do desejo de crescer, e esse não que veio paralisou e entristeceu, né? Porque há um compromisso ali, vamos estar juntos, vamos fazer juntos. Lá no casamento, né, se fala isso, né? Vamos estar lá em todo compromisso, e são as possibilidades. Então, faça isso, né? Olhe, avalie, veja o quanto você tem condições de manter contato, porque vendas depende de contatos. E vendas também, no seu caso, quando falou aí, tinha que ir de casa em casa e veio a pandemia. Todos os medos foram surgiram e as frustrações aconteceram. Mas é observar então, avaliar novamente, olhar o seu sonho, ver se é possível, ver se tem condições, refazer, começar a trabalhar. E o mais importante, converse, né? Que possa, de forma que possa, sim, agredir ao outro, mas ouvir qual é o medo do outro e qual a frustração que ficou. Então, quero agradecer a essa ouvinte que demonstra, né, que falou sobre como que se sentiu, né? Como, às vezes, a falta do apoio do outro nos fere. E, às vezes, o outro também não percebe, pensando que está protegendo, cuidando, na realidade está podando um crescimento, um investimento, né? O investimento, ele tem que ser algo que vai trazer prazer, alegria, realização e, é claro, recurso financeiro, né? A gente faz um investimento para conseguir também se manter. Mas muito obrigado pelo ouvinte, e pensa mesmo, continue pensando, não aborte os seus sonhos, né? Os sonhos precisam ser trabalhados, investidos a cada instante. Doutor Ignaldo, tem uma outra situação aqui. A pessoa está dizendo o seguinte, que na casa dela, né, ela e o esposo estão aí hoje no segundo casamento, né, que acaba sendo um sonho, né? A pessoa quer ser feliz ao lado de alguém e tal. E aí ela está dizendo o seguinte, que estão havendo muitas dificuldades, né? E ela botou até aqui culpa e também frustrações, né? Ela está falando que o estado emocional está à flor da pele.
ela falou que inclusive isso tem atrapalhado até mesmo de eles falarem um com o outro, né? Então está na hora mesmo, né, doutor Ignaldo, de agora sim, encaixou perfeitamente aqui, fortalecer as emoções e tentar reconstruir aí esse sonho, não é isso? Pastor Elber, terapia de casal é uma maravilha, né? A psicoterapia, buscar profissionais sérios, estarem atentos e poder investir sobre isso, porque para poder falar, porque repare bem, quando o diálogo começa a faltar, não tem como se ajustar, e eu vou usar agora, saindo um pouco da ciência para a palavra, né, para a Bíblia. Lembra daquele texto que diz em Amós: andarão dois juntos se não houverem acordo? Então precisamos estar atentos em relação a isso. Então pode conversar, pode buscar, pode trabalhar essa questão do relacionamento, dos sonhos, aonde deixamos de observar. E olha, essa ouvinte, eu também quero agradecer por compartilhar, porque demonstra claramente que está buscando, tem uma necessidade, tem a frustração, né, do que aconteceu, e é num setting terapêutico que vocês vão conseguir falar das frustrações e de ambas as frustrações, né? E aí o que mais está envolvido neste relacionamento de família, mais as questões pandêmicas, o que aconteceu? As pessoas ficaram dentro de casa. E dentro de casa, aqueles sonhos que você ia lá para fora, trabalhava, conversava com um amigo, ficou restrito para falar com a família. E se você não conversa dentro de casa, quais são os sonhos? Qual foi o sonho em comum? Eu gosto de falar nesta área, quando a gente vai conversando com alguém, o seu sonho. Você convidou o seu esposo, esposa, o seu familiar para poder fazer parte do seu sonho? E às vezes é um sonho que eu quero viver sozinho, e aí eu não chamo o outro. Então no meu sonho, se hoje eu estou naquela base que é manter, estabilizar, ter os recursos para poder sobreviver, então eu preciso estar atento quando que eu chego resolver isso para o próximo estágio, e também quem que está junto comigo, o que eu quero que o outro possa me ajudar, e eu quero ajudar o outro também nessa história. A vida familiar mostra isso daí, e são sonhos. Quando nós reunimos, quando nós trabalhamos, quando investimos na família, são sonhos que queremos compartilhar. Só que chega num momento que, com a ansiedade, frustração ou medo, ou as circunstâncias, nos fazem perder às vezes, ou de lembrar que o outro que eu convidei para estar comigo, eu quero fazer parte do sonho dele e ele fazer parte do meu sonho. E às vezes eu deixo de fazer isso. E o sonho não pode se tornar fantasia. Muito pelo contrário, é o projeto de vida, projeto do casal, né? Antes você ouvia alguém falar assim: eu quero aposentar, ficar eu e a minha esposa ali no final da vida, os filhos criados, netos, e poder descansar. Algo meio difícil de acontecer com todas as circunstâncias que estamos vivenciando, né? Mas agora é poder reconstruir, é poder sonhar, poder fazer o projeto dar conta. Então, minha querida irmã, ouvinte, faça isso. Tente conversar, busque ajuda, converse com seu esposo. Mas não há como conversar. Vá olhando e veja quais são os pontos positivos, valiosos. O que te fez estar aceitando o casamento, estar com essa pessoa. Busque isso, reconquiste isso a cada instante. Doutor Ignaldo, tem um filme secular aí, né, que o tema do filme, o título do filme é bem interessante, que diz assim: alguém tem que ceder. Esse é o título do filme. E o filme também em si é um filme interessante, né, justamente por conta disso, né? Num relacionamento não adianta, alguém tem que ceder. Num sonho, num projeto, você vai ceder, sempre você vai ter que ceder alguma coisa. Você vai ter que ceder o teu conforto, você vai ter muitas vezes que se calar, você vai ter muitas vezes de falar aquilo que você não estava preparado para falar, não é? Então, assim, são exigências, né? A vida da gente é assim, ela exige você se comportar em alguma forma, de uma forma diferente de que é a tua personalidade, o teu caráter e tal, né? E dentro do casamento, então, meu Deus, nem se fala, né?
tem momentos sim que você vai ter que ceder, não tem jeito. Ah, mas sempre sou eu que faço isso. Meu irmão, então aproveita o conselho aí do Dr. Aguinaldo. Vai para um set de terapia de casais aí, né? Por favor, agora sim, por favor, não desista, né, dos teus sonhos. Dr. Aguinaldo, tem um outro comentário aqui. A pessoa botou algo que eu achei também assim, bem bacana, bem interessante, que ela está dizendo o seguinte, que ela pôde, em resumo, né, vou tentar resumir aqui o que eu entendi, porque acho que as pessoas escrevem com pressa e acaba o teclado atrapalhando e aí às vezes as palavras saem diferente daquilo que a gente não está querendo ler aqui, né, e diferente e o texto às vezes fica fora de contexto. Mas enfim, ela está dizendo que Deus nos faz crer, né, que existe esperança, e ela disse que ela pôde ajudar aí alguns familiares e tal que se sentiram depressivas, né, por muitas coisas, e ela disse que a fé dá força para ajudar aí os mais fragilizados, né? Então acaba que a pessoa fazendo ali, vamos dizer, o bem, né, vamos dizer assim, a pessoa fazendo o bem, ela acaba isso fortalecendo a fé dela também, né? Ela vai aprender com aquela situação. É isso, doutor Aguinaldo? A pessoa, quando ela coloca em prática, ela sente o prazer naquilo que está realizando e a alegria de poder ajudar o outro, né? É claro que nós não estamos dizendo que não que é antibíblico ou não pode ter a fé, muito pelo contrário. Nós precisamos ter a fé, e por isso que a gente fala, aquele que na sua vida cristã, invista nisso, trabalha, mas tem aquele momento em que a pessoa começa a precisar de uma ajuda especializada também. Se você que está ajudando, você que está abençoando e aprendendo, como a nossa ouvinte, nossa irmã falou aí, você pode também observar e falar, olha, está precisando de uma ajuda especializada. Só trazendo aqui porque, mesmo a gente tendo a formação e queremos investir, eu também faço curso de capelania ali com a Márcia, né? E a missionária e psicóloga Jaqueline, ela falando conosco na última aula, no último encontro na terça-feira, que no caso eu faço terça, e é interessante ela observando justamente isso, e ela fala isso, olha, você está ali ajudando alguém, mas chega um momento que você percebe que aquela pessoa precisa de uma ajuda de um profissional da saúde. Convença ela, converse com ela e leve, porque tem pessoas que ainda têm o medo de procurar ajuda, seja do psiquiatra, que vai ajudar com o medicamento, ou o psicólogo. Então, é realmente isso. A esperança, ela vai mostrando a cada passo que vamos, do verbo esperançar, né? Estar ali investindo, podendo crescer pela fé, pelo cuidado, e parabéns para a ouvinte aí que tem investido e ajudado pessoas e pode ajudar muito mais também. Então o que nós precisamos é levar as pessoas a olhar os seus sonhos, a olhar as suas necessidades. Em alguns momentos, pastor Elber, serão necessários correção, redirecionamento, que nós falamos sobre mudança às vezes no projeto ou de projeto. Então é avaliar, corrigir o curso mediante as necessidades, e depois, e como nós falamos, e aprender a lidar com as frustrações, porque às vezes você vai num projeto, você faz um investimento, como muitos fizeram, e aí alguma coisa surge que aquele projeto você tem que abortar, porque não há recursos financeiros, não há condições, ou não era aquilo que você realmente queria fazer. E aí estar com o coração aberto, a mente aberta, e poder trabalhar essas emoções, de maneira que você possa falar assim, olha, era isso que eu queria, mas eu achava que era isso mesmo, mas eu não tenho condições de investir, vou investir numa outra área, o que eu posso fazer e trabalhar em relação a isso. Então, não permitir que as frustrações tirem o foco da sua vida, ou seja, de ter a alegria de investir, de criar, de poder ver o seu potencial. E no final é aprender a ressignificar a sua história, trabalhar esses novos sonhos, né? Nós ouvimos ali testemunhos, como nós ouvimos o testemunho do rapaz aqui da África, que está na Cristolândia, terminando seus estudos, e ele tem agora os sonhos, e como que cada um desses vão sendo revividos.
e eu preciso revisitar a cada instante os meus sentimentos. Então, eu não estou conseguindo sonhar, vamos partir naquele momento, não estou conseguindo sonhar, o que está me tirando isso? Qual a frustração que me fez desistir de sonhar? Eu quero falar sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos investir, seja ele no casamento, seja ele no trabalho, seja ele no seu momento acadêmico, no dia a dia, nos seus negócios, e não perder a expectativa de poder construir novamente, recomeçar, investir. E é lógico que a fé vai ajudar muito também. Maravilha, doutor Ignaldo. Já estamos com o nosso tempo bem avançado, mas assim, deixa eu mandar um abraço aqui, eu tenho certeza também que o senhor vai fazer a mesma coisa, para nossa querida Márcia Doneda, que está plugada com a gente lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela nos mandou uma frase aqui bacana demais. Ela está dizendo o seguinte: quando abençoamos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados, nós é que somos ainda mais enriquecidos pelo poder restaurador de Deus. Resumiu perfeitamente, né? Quando você tem essa preocupação com pessoas, né? Com o próximo. É isso, doutor Ignaldo? Exato. Um abraço aí à nossa professora Márcia, missionária Márcia, a professora Jaqueline, psicóloga também da Junta de Missões, que também foi uma bênção, né? E todos que têm nos auxiliado também. É muito bom, e é isso mesmo. E como nós vamos sendo abençoados, como é gostoso poder ouvir quem ouviu logo cedo, e fica aí o desafio para poder ver os sonhos aí, o projeto aí, o filho está indo para a faculdade, então às 15 horas com a Márcia Doneda aí, e eu observar justamente isso, porque são sonhos, são expectativas, e você pode ajudar, você pode investir. Hoje nós estamos vendo pela Junta de Missões aí a questão da capelania, muitos querendo fazer, porque esse desejo de ajudar, de investir, você também é recompensado com isso, podendo vivenciar tudo isso, e no momento que precisa mandar para um profissional especializado, você vai falar: olha, isso aí é com o outro, e vamos ajudar um ao outro e poder caminhar. Nós somos muito recompensados quando ouvimos testemunhos, quando vemos aquilo que você investiu e deu certo, alguma coisa que você não conseguiu fazer, e alguém chega para você e fala assim: olha, vamos caminhar junto, dá para fazer, o que a gente pode fazer em relação a isso? É muito legal, muito bom. Muito bem, doutor Ignaldo, o nosso tempo avançou aqui, né? A gente infelizmente vai ter que parar por aqui. Semana que vem continuamos aqui nesse mesmo tema ou passamos para outro? Semana que vem nós vamos falar sobre investindo na autoconfiança, abandonando o pessimismo. Eita. Sabe por quê, pastor? Nesse período aí qual nós estamos falando sobre as emoções, teve muita gente e existe pessoa que ela só pensa o pior, só pensa que não vai dar certo, né? Faz lembrar aquela palavra que você logo no começo falou assim: ó azar, nunca dá certo, ó céus, ó vida, né? E tem pessoas que perderam, estão tão desesperançados que acabam vendo essa questão tudo pessimista. Ou acha que o pessimismo, não, eu prefiro pensar errado para dar certo, né? E acaba não olhando para dentro de si. Então vamos investir na autoconfiança, pensando já hoje, né? Quais são os seus sonhos? Vai pensando sobre o final desse ano, está chegando, nós estamos já na metade de novembro. O que deu certo, o que não deu, quais são as frustrações, qual é a sua ansiedade? Vamos trabalhar novos sonhos. Transforme os seus sonhos em projetos e vamos pensar nisso daí e olhe para você. Então, invista na autoconfiança, abandone o pessimismo. Muito bem, então abandonando o pessimismo. Abandonando o pessimismo, tá certo. Então na próxima quinta-feira, né, a gente vai estar aí de volta com o Nodivan da 316, com esse bate-papo com o doutor Ignaldo. Doutor Ignaldo, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer, pastor Elber, esse bate-papo é muito gostoso. Deus te abençoe grandemente e vamos estar aqui presente. Nosso povo aí da Rede 316, toda a equipe, um forte abraço. A Terceira Igreja Batista em Barra Mansa, um forte abraço.
a todos aqui. Nós fizemos 33 anos, agora foi comemorado, né, no final de semana passado, final e início, né, sábado e domingo, e foi muito bom. Quero parabenizar a igreja, toda a equipe, todos que trabalharam, foi muito bom. E um abraço ali ao nosso povo. Nós já temos a igreja aqui, o pessoal que está se preparando, já estão inscritos para a capelania, né? Irmã Kelly já está preparando aí, né? E um abraço para todos ali da família, ok? E a todos vocês, não posso esquecer, né, da nossa Kátia, amiga Kátia Portugal e Selma Rema também. Um abraço a todos vocês aí, e assim no nome delas, abraço toda a igreja e todos vocês aí da NOC que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela sua participação e é muito bom estar conversando contigo. Qualquer coisa, se precisar, quiser o nosso contato, pode pegar aí na Rede 316, ou então manda uma mensagem para a gente lá em @egnaldopinheiro.pc, né, no nosso Instagram. Um abraço a todos. Maravilha. Doutor Egnaldo, obrigado, querido. Obrigado por esse tempo disponibilizado com a gente aqui, toda quinta-feira. Então, em nome da 316 e todos os nossos ouvintes, agradecemos e até quinta-feira que vem, então, com o tema Investindo na Autoconfiança e Abandonando o Pessimismo. Imperdível para a próxima quinta-feira, então. Valeu, querido. Bom fim de semana aí para todos. Obrigado, igualmente. Valeu. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.